É tre candidato. Deve ter passado. Mais um episódio do canal Surfista Cripto, o canal que traz todas as novidades sobre Bitcoin e o ecossistema das criptomoedas em geral. Uou! A palavra é uou! Será que o Bitcoin pode chegar a $1 milhão em 90 dias? O ex-CTO da Coinbase está a pôr dinheiro em cima da mesa e aposta que tal acontecerá devido a esta catástrofe bancária que começamos a ver, esta queda sistemática de uns bancos atrás dos outros, que já se espalhou à Europa e que se poderá espalhar por todo o sistema financeiro. E a verdade é que ele está a apostar $1 milhão. Vamos já falar sobre isso. Começamos pelo índice do medo e da ganância, que deu um salto extraordinário do 51 de ontem para o 64. O Bitcoin, que ontem namorava os 27, hoje já andou a namorar os $28.000, precificado à hora da gravação a 26.872, com o Ethereum precificado a 1.762, com o Polygon na oitava posição, precificado a $1.19. Meus caros, estas crises bancárias que nós temos estado a assistir e que temos acompanhado aqui no canal, esta novela financeira mundial, faz lembrar a crise financeira de 2008 e parece que estamos a ouvir ecos de 2008, da crise do subprime, da crise Lehman Brothers. Foi nessa altura que o Bitcoin foi criado, exatamente como uma alternativa esse sistema bancário podre, e é a primeira vez que a moeda, 14 anos depois, está posta a uma situação semelhante. Ou seja, o Bitcoin é o claro vencedor de toda esta situação. Vemos as ações, vemos os mercados todos a cair, a mergulhar, a tombar, e o Bitcoin era negociado antes desta crise começar, antes do Silicon Valley Bank começar com problemas, a 19.000, e desde que a crise começou há cerca de 8 dias atrás, o Bitcoin subiu para os 20, 22, 24 e já começa a namorar os $28.000. Portanto, não há nenhum ativo com a força impulsiva do Bitcoin e que traga uma alternativa verdadeira e robusta ao nosso sistema financeiro. O Silicon Valley Bank faliu a 10 de março e desde então o preço do Bitcoin não para de escalar. Portanto, esta má gestão que os bancos continuam a fazer com o nosso dinheiro, porque eles investem o nosso dinheiro, apenas são obrigados a manter uma fração do dinheiro que nós lá depositamos, e depois a ganância, a má gestão e a alavancagem cria situações destas, em que se metem em situações comprometedoras e depois, quando o barro explode contra a parede, quem fica agarrado é quem lá depositou o dinheiro, ou seja, é o povo, e por isso é que o Bitcoin existe, por isso é que o Bitcoin foi criado. Mas, caros, a Coindesk traz uma reportagem em que diz que esta crise financeira, que parece que está a começar, vai definir o futuro do dinheiro. Eu não me admirava nada se isso acontecesse. Nós de 10 em 10 anos vemos uma crise grave. Em 2000 tivemos a dot-com bubble, em 2008, 2009 tivemos a crise do subprime, em 2019 tivemos a crise do corona crash, da pandemia. Imprimiu-se dinheiro como nunca antes visto nessa altura, que é a maneira que se tem combatido as crises, é ligar as máquinas de impressão de papel moeda e criar mais notas e injetar dinheiro na economia, e é normal que exista esta superinflação. Ou seja, o dólar, o euro, não há um limite máximo de dólares e de euros que podem existir. Ou seja, é dinheiro falso. Esse dinheiro não tem uma base sustentável, ao contrário do Bitcoin, que é dinheiro verdadeiro, porque só poderão existir 21 milhões. Tem uma arquitetura que realmente lhe dá valor. E é a primeira vez que o Bitcoin está sujeito a uma crise financeira. A crise financeira anterior foi o que fez nascer o Bitcoin e foi o que fez o Satoshi Nakamoto pensar esta arquitetura de dinheiro digital. E pela primeira vez o Bitcoin está a passar por uma situação semelhante e por isso vemos estes bancos todos a tombar e o Bitcoin na direção oposta. Eu acho que isto vai ser muito bom para o Bitcoin, isto vai abrir os olhos a muita gente da população mundial e que realmente vão começar a perceber a alternativa que esta tecnologia nos traz ao sistema financeiro atual. A verdade é que parece que o Fed vai continuar a aumentar taxas de juros, mesmo que seja só 1/4 de ponto percentual, ou seja, 0,25, na próxima reunião do FOMC. E, meus amigos, isto pode ser o golpe final que fará a crise escalar e que mais bancos comecem a tombar. Ou então o Fed vem com 0 pontos percentuais e terá que abdicar do combate à inflação que tem andado a fazer. Vamos ver o que é que vai acontecer semanas
muito interessantes se avizinham relativamente à macroeconomia mundial e vamos ver o que é que isto vai dar. Agora, uma coisa eu tenho a certeza. Obviamente que isto não são conselhos de investimento, façam as vossas próprias pesquisas, mas de uma coisa eu tenho a certeza, o Bitcoin é o refúgio para esta atrapalhada que continuamos a assistir um bocadinho por todo o mundo. E esta operação conjunta e coordenada por parte de entidades reguladoras da SEC, do Banco Central dos Estados Unidos, para asfixiar o espaço cripto e para tentar evitar que o mundo comece a adotar uma nova tecnologia e uma nova forma de encarar e lidar com o dinheiro, ou seja, tentaram asfixiar os bancos cripto-amigáveis que negociavam com exchanges, mas a verdade é que estas exchanges estão à procura dos maiores bancos do sistema, aqueles bancos que são grandes demais para cair ou para ceder. E a verdade é que a JP Morgan já começa a aceitar contas de exchanges, de startups relacionadas com o Web3, com o espaço criptográfico, e é o que eu digo, eu acho que não há volta atrás, a caixa de Pandora já foi aberta e neste momento mais vale abraçar a tecnologia, mesmo as entidades reguladoras mais vale abraçarem a tecnologia do que tentar combatê-la, principalmente o Bitcoin. No Bitcoin o código é lei e portanto é imutável, é descentralizado, é inquebrável e não para de o demonstrar. E agora que estamos expostos a uma crise financeira, realmente prova porque existe e porque foi criado. A dominância do Bitcoin que não para de subir. A dominância é a percentagem da capitalização de mercado do Bitcoin em relação a todas as outras criptomoedas do espaço cripto. E a verdade é que normalmente antes de bull markets vemos a dominância do Bitcoin a subir. Portanto, poderá ser um indicador que vamos avançar para um mercado de alta. Esta dominância já vai em 45% e o Bitcoin já atinge um market cap de 533 bilhões de dólares. Ou seja, o Bitcoin neste momento já é o 11º ativo mais valioso do mundo, já ultrapassou novamente a Meta, o Facebook, continuando o ouro a ser o ativo mais valioso do mundo. Quem está também a beneficiar com esta crise no setor bancário são commodities de metais preciosos. Ou seja, o ouro também já subiu 6,46% com esta crise e a prata disparou 10,4%. Nenhum destes ativos sequer se aproxima da valorização de 36% do Bitcoin desde que esta crise começou. E o ex-CTO da Coinbase afirma que o Bitcoin valerá $1 milhão dentro dos próximos 90 dias. Ouviram bem? $1 milhão. Eu não sei se tal poderá ser possível, mas a verdade é que ele fez aqui este tweet e está a pôr dinheiro em cima da mesa em quem quiser apostar contra ele. Este senhor, o Balaji, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Resumidamente o que ele diz é que o setor bancário tem uma grande exposição a títulos do tesouro com uma taxa de juros muito baixa, que só vão vencer dentro de 10, 20, 30 anos e basicamente estão agarrados com esses títulos. E não os conseguem vender porque ninguém vai comprar títulos com 1%, 2% de taxa de juro, quando neste momento os títulos oferecem 4, 5, 6% de taxa de juro. Ele acredita que isto vai ser uma avalanche financeira e económica, que vai ser um eco da crise financeira da Lehman Brothers, da crise financeira do subprime de 2008 e acredita que trilhões de dólares vão fugir de moeda fiduciária para o Bitcoin e que isto vai fazer o preço do ativo explodir de uma maneira parabólica. Eu não sei se será possível, eu acredito definitivamente que o Bitcoin valerá $1 milhão, talvez em um ciclo, talvez em 2 ciclos, não sei se poderá acontecer em 90 dias, mas já não digo nada, vamos ver, não é? Realmente, o sistema financeiro é realmente uma trapalhice e uma coisa que eu aprendi ao longo dos últimos anos é a não apostar contra o Bitcoin. Portanto, vamos ver o que vai acontecer. Esperamos todos que este senhor tenha razão, logicamente. A verdade é que os fundamentais do Bitcoin continuam fortíssimos, a taxa de hash rate dos mineradores está em máximas históricas, o número de carteiras ativas está em máximas históricas, o número de carteiras com mais de um Bitcoin está em máximas históricas, o número de utilizadores está em máximas históricas. Portanto, a rede continua a ser massivamente adotada. Aliás, aqui até trago o gráfico de o número de carteiras que tem em Bitcoin há mais de 10 anos que esse Bitcoin não é mexido, também está em máximas históricas. Ou seja, o Bitcoin está de saúde e recomenda-se, está com os fundamentais cada vez mais fortes, apesar do valor em que nos encontramos agora. E o Michael Saylor, CEO da empresa cotada na Nasdaq, com mais Bitcoin, a MicroStrategy faz questão de vincar o retorno sobre o investimento, o ROI, que tem desde que investiram em Bitcoin em agosto de 2020. O que eles investiram em Bitcoin está a lucrar 125%, apesar do mercado de baixa que temos estado a viver ao longo do último ano e meio, sensivelmente. Os retornos do S&P ficaram-se pelos 17%, os retornos da Nasdaq pelos 6%, e tanto o ouro como títulos como a prata
estão no negativo, estão com um retorno negativo. A verdade é que apesar do Bitcoin continuar a ser denominado um ativo de risco, um ativo muito volátil, quem não tenta adivinhar o tempo do mercado, ou seja, quem não tenta adivinhar as altas, as baixas, quem não tenta fazer day trading, ou seja, os long-term holders que compram e guardam, mais de 70% estão no lucro. E quem não está no lucro foi só quem comprou nas últimas máximas históricas, ou seja, acima dos 27, 28, quem comprou a 30, a 40, a 50 e a 60, que provavelmente no próximo mercado de alta vão estar todos no lucro também, porque o Bitcoin provavelmente vai buscar novas máximas históricas. Eu não acredito naquele 1 milhão em 90 dias, mas eu acredito nos 100 mil dólares dentro de um ano, que é completamente possível, principalmente agora que o halving se aproxima. E o Stockman e Lizards continua a trazer gráficos que espelham os ciclos passados. E em 2019 tivemos um comportamento muito semelhante por parte do Bitcoin, em que estava na baixa, faz 3 topos e depois, quando faz o breakout da linha de tendência, tem uma subida parabólica. E parece que é exatamente isso que estamos a assistir. 3 topos ascendentes. Parece que quebrámos agora nos 27 mil a tendência e que eventualmente vamos assistir a uma subida parabólica. Um elemento também muito promissor é a chegada de uma carteira de criptomoedas à Microsoft. Ou seja, parece que a Microsoft vai integrar no seu browser uma carteira de ativos digitais. Acho que é de Ethereum esta carteira. Vamos continuar também a acompanhar as novidades sobre esta evolução ou sobre esta adaptação das Big Techs da Web 2 à Web 3 e isto poderá levar o espaço cripto às massas. Meus caros, foi o conteúdo de hoje do canal. Eu continuo a achar que o Bitcoin é a luz ao fundo do túnel para um sistema que está podre. Esta crise bancária provavelmente vai pôr isso a descoberto e peço-vos que partilhem este tipo de conteúdo, deixem o like, o vosso like é muito importante para mais pessoas poderem assistir a este tipo de vídeos que proporcionará uma adoção mais rápida. Deixem de compactuar com este sistema que nos sonega o nosso poder de compra e ajudem-nos na adoção deste novo mundo, desta revolução financeira. É por vocês e pela adoção que eu estou cá constantemente. Por isso, vemo-nos no próximo episódio e fui!